Daniel 4, versículo 28 até o versículo 37. Amém? Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do Palácio Real da Babilônia, ele disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim com os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim com os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos do céu e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, ou dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou meu entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Irmãos, surpreendentemente no livro que chama Daniel, nos primeiros 4 capítulos, o único personagem que aparece em todos eles não é Daniel, é o rei, é Nabucodonosor. Nabucodonosor aparece em todos os capítulos até agora e nós vamos nos despedir dele hoje, de certa forma. A narrativa vai dar sequência, mas essa é a última aparição, é a última menção do rei Nabucodonosor no livro de Daniel. O relacionamento de Deus aí com Nabucodonosor vem se desenrolando desde o primeiro capítulo, e em todos você vê que ele é uma figura ali central, porque a forma como Deus lida com ele tem muito a nos ensinar, né? Então, capítulo após capítulo, aí a gente está vendo que Deus se revela a Nabucodonosor através de milagres, através de mensagens diretas para ele. Você vê que Deus está buscando ali, né, interagir com ele. As primeiras interações ali no capítulo 1, no capítulo 2 são através de milagres, né? No número 2 ele recebe o primeiro sonho da parte de Deus, mas são sonhos que falam sobre reinos, né? Falam sobre política, é quase uma lição acadêmica, digamos assim, né? Agora no capítulo 4, não. No capítulo 4 as coisas ficam mais pessoais. No capítulo 4, o sonho que chega até ele, né? Que o deixou atormentado, como nós vimos no nosso último estudo, claramente falava dele, era pessoal, era para ele, né? E dentro de todo esse processo, dentro de toda essa interação entre o Deus ali de Israel, o Deus de Daniel e Nabucodonosor, você vê que Nabucodonosor vem caminhando aos pouquinhos. Ele vai dando alguns passos, mas sempre tem alguma coisa ali que está impedindo Nabucodonosor, né? Mesmo depois de tanta evidência, mesmo depois de tanta coisa, né? Tem alguma coisa que está impedindo ali Nabucodonosor de realmente se render a Deus.
E o interessante é que o que está impedindo Nabucodonosor de se render a Deus é a mesma coisa que impede qualquer um de nós hoje de nos rendermos a Deus também. A dificuldade ali dele é a mesma de nós. São os nossos ídolos. Entender esse conceito de idolatria, tanto no aspecto externo quanto no aspecto interno, ele é fundamental para a gente viver no mundo que a gente vive hoje. Entender, né, como que o nosso coração tem essa disposição natural para criar esses ídolos, né, é fundamental, tanto para a gente poder se resguardar, né, desses ídolos, né, poder eliminá-los da nossa vida, como para entender o momento em que a gente vive, né, em que algumas pessoas afirmam não serem religiosas, não têm religião, mas possuem ídolos ali maiores e mais fortes do que alguns que se dizem religiosos, né, estão prostrados aí diante de várias coisas, mas a gente observa que a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, porque quando a gente fala sobre o conceito de idolatria, é necessário entender que ela pode ser externa ou interna. Mas a primeira coisa que vem à nossa mente, que é natural, quando a gente fala sobre ídolos, sobre idolatria, é pensar numa idolatria externa. A narrativa ali de Daniel deixa muito claro, né, que Nabucodonosor era politeísta, ele tinha vários deuses. O próprio nome dele, né, era em homenagem a um deus pagão. Nabucodonosor era super religioso. E a idolatria externa ali do rei é muito fácil ela ser observada dentro dos capítulos, né? Ele constrói imagens, ele, enfim, faz com que as outras pessoas se prostrem a essas imagens. A idolatria externa do rei, ela é muito aparente, né? Você vê lá no capítulo 2, quando ele teve o primeiro sonho sobre os reinos, e quando Daniel traz a interpretação para ele do que era, né, aquele sonho, não só do que era o sonho, não só a interpretação do sonho, mas do próprio sonho, né? Daniel falou para ele o sonho e a interpretação do sonho. O que ele faz na sequência? Ele se prostra diante de Daniel. Ele oferece ali, ele faz uma oferta de cereais a Daniel. Você vê que ele ainda não estava entendendo o que estava acontecendo. O coração dele era idólatra. E essa idolatria externa é muito fácil de observar, essa idolatria externa, quando você lê o livro de Daniel. Quando a gente pensa no nosso tempo hoje, existem várias culturas aí espalhadas pelo mundo, vários sistemas religiosos, né, em que é muito fácil você observar essa idolatria externa, né, pessoas se prostrando, sejam diante de imagens, ou diante de artistas, ou diante de pessoas famosas. Essa idolatria externa ela é muito, muito fácil de ser observada, até no nosso contexto, muito fácil de ser combatida, né, mas há também a idolatria interna, que acontece dentro dos nossos corações. É uma idolatria que tem a ver com as nossas afeições, ela tem a ver com as nossas emoções, com a nossa imaginação. É uma idolatria que tem a ver com o nosso coração. E essa idolatria ela é universal. O pecado faz com que todos nós, por natureza, tenhamos essa tendência a criar ídolos dentro dos nossos corações. O que é um ídolo? Em geral, quando a gente pensa sobre ídolos, a gente pensa que são coisas ruins, né? A gente pensa em vícios, mas quase nunca isso é verdade. Quanto melhor são as coisas, mais provável é que elas se tornem um ídolo para nós. Quanto maior o bem, mais provável é que a gente espere tirar dele satisfação e suprir todas as nossas necessidades, as nossas esperanças. Os nossos ídolos são coisas boas, não são coisas ruins, são coisas cheirosas, não são coisas que têm um cheiro ruim. Os ídolos são coisas boas. Qualquer coisa que serve de um Deus falso para nós, geralmente são as melhores coisas da vida. Em Ezequiel, no capítulo 14, no versículo 13, Deus estava falando ali com os anciões de Israel. Anciãos, né? Não anciões, anciãos. Está falando com os anciãos de Israel. E ele fala o seguinte, no versículo ele coloca a seguinte palavra muito importante. Ele põe assim, ó, estes homens deram lugar no coração aos seus ídolos. Então essa passagem aqui não deixa dúvida de que
a idolatria pode ser externa também. Idolatrar não é só externamente. Muitas vezes nossos ídolos estão dentro dos nossos corações, estão dentro de nós. E aí, talvez você esteja pensando igual os anciãos lá, quando ouviram Ezequiel falar isso, mas ídolos? Que ídolos? Eu não tenho ídolo nenhum. Acho que hoje não precisava ter vindo no culto. Para mim está tranquilo isso. Timothy Keller, sobre ídolos, ele fala o seguinte, ele diz que qualquer coisa que é mais importante que Deus para você, qualquer coisa que domine o seu coração e a sua imaginação mais do que Deus, é um ídolo. Qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus pode te dar, é um ídolo. Romanos, Paulo também tem algumas coisas a dizer sobre isso para nós. Em Romanos, capítulo 1, versículo 21 e 25, Paulo mostra que a idolatria não é apenas um pecado entre muitos pecados. A idolatria, ela é o que há de mais fundamentalmente errado no nosso coração. Essa propensão de criar ídolos no nosso coração é o que mais é o fundamento, é o centro ali do que está de errado com a gente. O versículo diz assim, 1 Romanos 21, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe dão graça. E no 25 ele diz, substituíram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura ao invés do Criador. O que é isso senão criar ídolos? O que é isso senão idolatria? Quando você tira o lugar que é de Deus e coloca outras coisas. Ninguém entendeu melhor isso do que um estudioso aí, do cristianismo, muito famoso, chamado Agostinho, Ele cunhou uma expressão, tem um livro dele em que ele cunhou essa expressão, que se a gente conseguir entender o que ele fala ali, vai ficar claro para nós como funciona essa dinâmica de nós criarmos ídolos nos nossos corações. Ele cunhou uma expressão que ele fala que o problema fundamental no que diz respeito a essa questão de criarmos ídolos nos nossos corações são os amores fora de ordem. Os amores desordenados, quando as coisas estão fora de ordem. A gente ama várias coisas, nós amamos várias coisas. E de certa forma, há uma hierarquia no nosso coração. Eu amo isso, mas acima disso tem aquilo, e acima daquilo tem outra coisa, e até que você tenha algo que seja a coisa suprema. Eventualmente você vai identificar que tem algo que é o que você mais ama. E o problema fundamental do nosso coração é esse. A gente inverte a ordem das coisas. A gente dá prioridade para coisas que não deveriam ser prioritárias. A gente coloca como essencial coisas que não são essenciais. A gente coloca no lugar de Deus outras coisas. É muito fácil entender isso. Um exemplo muito clássico sobre um amor desordenado é quando uma pessoa, por exemplo, isso é senso comum na sociedade. É quando uma pessoa, por exemplo, enfatiza demais a carreira dela ou o trabalho dela acima da família dela. Qualquer pessoa, no senso comum, a gente identifica isso. Uma pessoa que trabalha ali 10, 11 horas por semana e passa vários dias fora de casa e não dá atenção para a família, o tempo de qualidade com a família não é bom. Às vezes, quando tem aquele tempinho para estar ali em casa, está atendendo o telefone, está respondendo e-mail, e a pessoa não tem um tempo de qualidade com a família. O que a pessoa está fazendo? Ela está invertendo uma ordem que, mais uma vez, senso comum na sociedade, não precisa nem ser crente para concordar com isso. Você está colocando o quê? Você está colocando o seu trabalho acima da sua família. Você está invertendo uma ordem ali que deveria existir. E isso acarreta no quê? Acarreta em consequências que fatalmente acontecem. São filhos que acabam crescendo problemáticos, às vezes sem estrutura ali de um amor paterno, um amor materno, uma família forte. A criança não cresce bem, o próprio casamento às vezes acaba finalizando em divórcio, a pessoa não consegue ali se relacionar uma com a outra. Dentro desse contexto, a pessoa não me dá atenção, começam a haver traições. Tudo isso por quê? Porque houve uma inversão na hierarquia ali. A carreira não pode estar acima da família. A gente poderia achar inúmeros outros exemplos.
Mas o importante para nós essa manhã é entender o quê? O que tem que estar no topo da lista? O que tem que estar no topo? Na hierarquia das coisas que você ama, segundo Agostinho lá disse. O que tem que estar no topo? O salmo que nós lemos no início do culto, Salmo 63. O nosso amor a Deus tem que estar no topo da lista. O salmista diz o seguinte, ele diz lá no versículo 5, o teu amor é melhor do que a vida. Em outras palavras, teu amor é melhor do que qualquer outra coisa. O teu amor é melhor que a vida. É interessante notar que Deus foi mais incisivo ali com Nabucodonosor, com a idolatria interna dele, a idolatria no coração dele, do que com a idolatria externa. Quando ele estava ali no palácio e começou com aquele orgulho, que nós vamos desdobrar isso daqui a pouco, ali Deus falou, não, ele veio diretamente, não foi nem sonho, veio uma voz do céu e falou, não, chega. A idolatria interna era muito mais grave. Isso, uma explicação para isso é porque qualquer mudança real que acontece no nosso coração, gente, qualquer mudança real que acontece na nossa vida, aliás, é sempre no nosso coração. Qualquer mudança real que acontece com a gente é no nosso coração, não é uma questão externa. Você adquirir uma postura de crente, um vocabulário de crente, falar como um crente, isso não vai fazer de você um crente. Vocês já viram aquelas reportagens, talvez, ou assistiram um jogo em que tem algumas partidas de futebol no Brasil que não pode ter duas torcidas. Só pode ter uma torcida, por questão de segurança. Senão o pessoal se mata. Aí só tem uma torcida. Mas tem gente que quer muito ver o time. Aí o que o cara faz? Ele infiltra na torcida adversária. E aí, vamos imaginar por um momento que está rolando lá o jogo, e sai um gol do time do cara que está infiltrado. Externamente, ele se controla, ele não faz nada. Mas internamente, a gente sabe que o coração dele ali está explodindo, o batimento cardíaco subiu, e se ele pudesse, ele saía correndo, tirava a camisa e girava, certo? Se você chegar ali depois, no final, e perguntar para ele assim, você não comemorou o gol do seu time, né? Você não demonstrou ali externamente que você gostava do seu time, você provavelmente torce muito menos do que outra pessoa. Ele vai negar na hora, ele fala, não, eu não comemorei porque eu não podia, mas dentro de mim eu estava explodindo, dentro de mim eu estava feliz. Irmãos, o que importa é o que está no nosso coração, o que manda é o coração. Se saísse um gol do outro time, ele fingisse, celebrasse lá, batesse, abraçasse todo mundo, mas por dentro ele está... O que manda é por dentro, o que manda não é por fora, o que manda é por dentro. O que manda é o coração. Como é que está o nosso coração? O que está fazendo o nosso coração explodir? O que faz o seu coração realmente explodir? Segundo o pessoal que mexe com línguas, né, os linguistas aí, a palavra saudade em português é uma palavra que só existe em português. É uma palavra que não tem uma tradução direta em outra língua. Se você pega, por exemplo, em inglês e você quer traduzir a frase eu estou com saudade de alguém, quando você fala saudade, você não consegue ter uma palavra só em inglês. Você tem que colocar uma expressão, uma frase ali com 2, 3 palavras. Não existe algo idêntico. Você já sentiu saudade de alguém ou de alguma coisa? Sabe aquele sentimento mesmo? Aquela saudade. Você já sentiu alguma coisa parecida com isso em relação a Deus? Quando você passa algum tempo sem orar, você sente saudade de falar com Deus, você sente saudade de orar, você sente que quando você passa muito tempo aí sem ler a Bíblia, você sente saudades de ler a Bíblia? Porque é assim que você tem um relacionamento com Deus. Você já sentiu saudade de fazer essas coisas quando você ficou uns 2, 3 dias sem fazer? Você sente saudade? Você fala, nossa, eu estou precisando disso para mim. Você sente saudade de ir à igreja quando você não está reunido, cantando com seus irmãos, você eventualmente fala, nossa, que saudade de estar ali com eles. Se Deus estiver no topo da sua lista, esse sentimento de saudade vai ser inevitável, você vai sentir essa saudade. Qualquer coisa que a gente coloque aqui em cima, qualquer coisa que a gente coloque no lugar de Deus, lá no topo da lista, esse Deus falso, esse ídolo que a gente coloca, ele nunca vai cumprir o que ele promete. Essa é a principal característica dos ídolos no nosso coração. Eles prometem algumas coisas, mas eles não cumprem. Eles prometem que você vai sair do outro lado ali melhor, mas você nunca sai melhor. Nunca sai. Tem um pensador que chamava, né, Alex Tocqueville.
Ele é lá de 1830, faz tempo, mas olha só o que ele fez. Ele registrou algumas observações sobre os Estados Unidos, sabe? Ele não era de lá e ele foi para lá, então ele conseguia ter um olhar diferente, porque ele não era do lugar, né? E ele escreveu assim, ó, que era estranho notar lá nos Estados Unidos, em 1830, que era uma época em que o país já estava ficando próximo, ele notava uma melancolia assim nas pessoas, sabe? Um negócio meio assombroso. Ele falava, ó, tem uma estranha melancolia nos habitantes americanos, em meio a uma abundância. Tinha abundância, mas tinha uma melancolia. Ele falava assim, ó, as alegrias imperfeitas desse mundo jamais vão satisfazer o coração humano. Essa melancolia no coração humano, ela se manifesta de várias formas, mas é muito comum isso acontecer. Você, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Tem um tenista americano, chama André Agassi, ele está aposentado agora. E ele foi um dos maiores tenistas aí de todos os tempos. Ele odiava tênis. Ele não gostava de jogar tênis. O pai dele obrigou ele a jogar tênis. O pai dele falou, não, algum filho meu vai ter que ser tenista. O primeiro, que era o irmão mais velho dele, jogava bem, mas teve uma lesão lá quando era adolescente, nunca mais se recuperou. A filha, depois do meio, começou a jogar lá com o pai e se rebelou, não quero mais, maior bagunça na família. Mas quando nasceu o André, ele falou, não, o André vai ter que dar certo, esse aqui vai ter que ir. E ele treinou, assim, de uma maneira doente quase, sabe? Fazia o moleque ficar exausto lá de treinamento, mas estava funcionando. Mas por conta disso, o moleque odiava jogar tênis. Ele foi crescendo, foi se tornando profissional, com 18 anos, 19 anos, 17 anos, se eu não me engano, ele já começou a ganhar uns campeonatos. Mas no tênis, existem 4 campeonatos durante o ano, que são os campeonatos principais. Aqueles que todo tenista realmente quer ganhar, sabe assim? O alvo dele tá para ganhar nesses grandes slams que eles falam, certo? E o André não conseguia, cara. Chegava na final, ele chegava em várias finais e de repente ele perdia o controle mental do negócio. Ele falava assim, ó, não, eu sei que eu já perdi. Ele continuava jogando, mas ele falava assim, não, já perdi. E ele estava a ponto de desistir da carreira dele, vai e volta. Aí o irmão dele começou a dar um apoio para ele e tal, não, vamos lá, vou te ajudar e tal. E ele, correndo atrás disso, e ele colocou na cabeça dele que se ele ganhasse um desses torneios, ele ia finalmente sentir paz na vida dele, entendeu? É como, assim, ganhar um torneio desse é estar no topo do topo da cadeia alimentar do que você faz. Então você imagina o que você faz, e fala assim, ó, se eu tivesse isso, eu estaria no topo. Porque ele seria o Nabucodonosor do tênis, se ele ganhasse um campeonato desse. E finalmente, numa final lá, ele nem sabe explicar como, ele foi lá e conseguiu virar um jogo e ganhou. E quando ele ganha, ele sente aquele prazer, aquela coisa incrível, se ajoelha no chão, chora, recebe o troféu, tira as fotos. Ele falou assim, não, finalmente a minha vida agora até que enfim, finalmente eu consegui, até que enfim, agora a minha vida vai tomar prumo, meus relacionamentos agora com a minha família, meus relacionamentos amorosos, agora o negócio vai. No outro dia já tinha passado a sensação de ter ganhado o campeonato. No outro dia, todos os problemas que ele já tinha lá de relacionamento, ou da falta de visão para a vida dele, já voltaram e abarrotaram ele de uma forma absurda. Ele escreveu lá na biografia dele assim, ó, é muito estranho como as vitórias passam rápido e as derrotas ficam com a gente por muito mais tempo. 2 dias depois, os deuses falsos, os ídolos, eles prometem e não entregam. Eles prometem e não entregam. Tudo que você colocar no lugar de Deus vai prometer alguma coisa para você, que se você for lá e conquistar ela, você vai ter paz. A tua vida finalmente vai ter significado. Finalmente, a tua vida vai fazer sentido. Mas mesmo quando você chegar lá, que nem o André Agassi ou que nem o Nabucodonosor, não vai entregar, não vai fazer sentido. Esses ídolos, eles podem ser uma carreira como a do André Agassi. Eles podem ser ídolos teológicos, podem ser ídolos sexuais, podem ser ídolos políticos, ídolos econômicos, ídolos raciais, ídolos religiosos, fisiológicos, culturais.
todos eles vão prometer, mas não vão cumprir. Lembre-se que quase todas essas coisas são coisas boas. O André ter ganhado um título, dá para dizer que isso era uma coisa ruim? Absolutamente, como que isso pode ser ruim? Mas se estiver na posição errada, na hierarquia errada, acaba se tornando uma coisa ruim. O detalhe é a ordem em que você coloca as coisas. É isso que torna as coisas que você ama um ídolo. Quando você coloca essas coisas no lugar de Deus, elas se tornam monstros, na verdade. Elas se tornam coisas que vão devorar você, vão perseguir você diariamente. Você acha que só quando você tiver aquilo é que você vai ser feliz, vai ter sentido, vai ter significado na sua vida. Tudo que você colocar no lugar de Deus vai te arrasar, vai te perseguir, uma hora vai te devorar. Assim como aconteceu com Nabucodonosor. Nabucodonosor tinha os seus deuses, mas a adoração suprema dele, no caso, nem era em relação aos deuses que ele tinha. O que Nabucodonosor estava colocando no topo da lista dele era ele mesmo. O que é um retrato fantástico do tempo que a gente vive também, né? As pessoas adoram frases do tipo assim, ó, seja o senhor do seu próprio destino. Quantas legendas de foto aí no Instagram não tem com essa frase? Seja o senhor do seu próprio destino, né? Deus abençoe e leva para o céu todo mundo que tenta ter uma vida boa, moral, decente. O objetivo da vida não é você se sacrificar ou negar a si mesmo, é você estar bem, é você ser feliz. Seja feliz, se sinta bem, faça o que você quer, não se importe com a opinião de ninguém. Essa era a política de Nabucodonosor e essa é a política de muitas pessoas do nosso tempo hoje. O que está na hierarquia? O que está lá no primeiro lugar? Elas mesmas, a satisfação delas mesmas, a alegria delas mesmas. Se as pessoas dizem que Deus existe, as pessoas dizem que Deus criou o mundo, dizem que Deus é amor, dizem que Deus é muito bacana, Deus é muito legal, Jesus era um grande mestre, Jesus era muito sábio, super legal. Mas, assim, Deus não precisa estar envolvido na minha vida, assim, muito particularmente, não. Só quando eu tiver algum problema. Quando apertar alguma coisa, a gente dá uma olhada para ele. Vamos ver se ele está disponível. A gente passa um zap para ver se ele consegue me dar uma força. Era exatamente esse o relacionamento de Nabucodonosor com Deus. Você consegue perceber que o relacionamento do rei aí era assim com Deus? Quando que ele chamava Daniel ali, o representante de Deus? Quando o negócio apertava. Quando vinha um sonho na cabeça dele que ele não sabia o que queria dizer, chama o Daniel lá, faz favor. Chama ele lá para me ajudar. Nabucodonosor só se preocupava com Deus quando ele tinha algum problema. Esse é o retrato dos nossos tempos, né? Essa visão de Deus que faz literalmente de você o senhor do seu destino, comandante da sua alma, salvação e felicidade dependem só de você, né? Nada melhor do que você poder olhar de cima para baixo e falar, né? Acaso não é esta grande Babilônia que eu construí? O versículo diz isso. O versículo lá, 28 ou 29, eu acho que é o 29. Nabucodonosor olha lá de cima para baixo, tudo que ele tinha construído, que inclusive é fantástico. Nabucodonosor, ele foi responsável por ter feito os jardins suspensos da Babilônia, que são considerados uma das 7 maravilhas do mundo. Não é pouca coisa não, o cara realmente fez algo incrível. Há pecado em fazer algo incrível? Não, a não ser que isso tome o lugar de Deus na sua vida. Ele olhando para aquilo tudo falava, acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí? Reparem bem na forma como ele põe as frases, tudo na primeira pessoa, tudo trazendo para ele. Acaso não é isso que eu construí com o capital do meu reino e com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Está muito claro que está em primeiro lugar aqui para Nabucodonosor, é ele. E não é isso que o mundo fala para nós diariamente? Você tem que cuidar de você, você tem que pôr você em primeiro lugar, se sacrificar, gastar o seu tempo com outras coisas, com outras pessoas. Larga a mão disso, pense em você. Seja um Nabucodonosor. Só faltou o outdoor com a foto dele. Nabucodonosor tinha assumido crédito pela própria ascensão dele. Ele esqueceu da soberania de Deus. Ele esqueceu que Deus controla cada detalhe da vida de cada um de nós a todo momento, e que se ele estava lá, na verdade, era permissão de Deus, a soberania de Deus.
apesar do conselho que Daniel deu para ele alguns versículos atrás, para que o rei se arrependesse, né, ele continuou na tirania dele ali. E Deus entendeu que estava na hora dele ensinar Nabucodonosor de uma forma mais incisiva, né? No sonho que ele mandou para Nabucodonosor, contudo, fica muito claro, nós não lemos o sonho, mas fica muito claro que a árvore ali que representava Nabucodonosor ia ser cortada, mas que ia ficar um toco, ia ficar a raiz, ou seja, Deus não estava só querendo se vingar de Nabucodonosor, fazer uma espécie de vingança, puni-lo por puni-lo. A ideia não era essa, a ideia era que houvesse correção, para que houvesse depois redenção. A ideia era que ele sofresse, mas para que ele fosse melhorado. Deus estava visando o quê? Estava visando redenção. Deus estava visando reordenar o amor de Nabucodonosor, colocar as coisas nas ordens. O Timothy Keller fala que Deus estava tentando dizer alguma coisa assim para Nabucodonosor. Nabucodonosor, você precisa entender que o seu poder que tem sido conferido aí a você é pela graça de Deus. Se você soubesse disso, você estaria muito mais descontraído, seguro, você estaria mais humilde, você seria mais justo se você lembrasse disso, se soubesse disso. Se você pensa que você conquistou essa posição por mérito seu ou pelas suas obras, você vai continuar se sentindo assustado, você vai continuar tendo esses sonhos e você vai continuar sendo cruel. O orgulho no coração do rei era muito grande e dominou completamente ele quando ele estava contemplando ali o reino. E aí veio a voz de Deus, imediatamente. Deus dessa vez foi direto, foi pessoal com ele. Ele falou assim, é isto que está decretado contra você. A sua autoridade real lhe foi tirada. Você vai ser expulso dos meios dos homens e vai viver com os animais selvagens. Vai passar um tempo aí até que você admita que o Altíssimo domina sobre o reino, sobre os reinos dos homens, e ele dá a quem quer. Naquele mesmo instante ali então, Nabucodonosor foi acometido ali de uma doença mental. Há muitas discussões sobre isso e há muitos relatos históricos sobre esse tipo de doença em que a pessoa começava a agir como um animal selvagem mesmo. É uma doença mental gravíssima, deixou ele ali completamente demente e ele não podia mais habitar no palácio, ali no meio de pessoas. Ele teve que ser afastado e foi morar lá com os animais mesmo, né? O orgulho, ele faz isso com a gente. Se você está ouvindo isso aqui, o orgulho faz isso com a gente. Quando a gente quer ser o nosso próprio Deus e viver para a nossa própria glória, a gente se torna irracional. A verdade é essa, porque se alguém tenta mexer em alguma coisa nossa, mexer com a gente se torna um animal irracional. Vocês já ouviram falar de Crônicas de Nárnia? Eu gosto muito de Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Gosto mais do livro que dos filmes, mas os filmes são bons também. Em uma das Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis ele colocou lá um personagem que chama Eustáquio. Eustáquio era um menino, certo? Ele era apaixonado por poder. Ele queria ser poderoso, só um menino. Ele queria ser muito poderoso. Ele expressava isso de várias formas, sabe? Ele provocava as pessoas, ele torturava animais, ele era fofoqueiro, ele ficava tentando agradar os adultos, sabe? Ele não era uma criança assim legal. As outras crianças não gostavam de estar perto dele, sabe? Ele era um aprendiz de Nabucodonosor. Tem uma noite lá em uma das crônicas que o Eustáquio ele encontra uma pilha de tesouros, assim. Ele está vagueando lá, ele encontra um tesouro escondido. Esse tesouro, na verdade, era de um dragão. E aí ele fica extasiado, ele começa a imaginar tudo que ele vai fazer com aquele tesouro. Só que ele estava tão cansado da jornada dele que ele dorme em cima das moedas, lá dorme perto dos baús e das joias lá, ele pega no sono. Quando ele acorda dragão. Ele vira um dragão, ele dormiu em cima de um tesouro de um dragão. Então, o trechinho do livro fala, dormindo em cima do tesouro feito de um dragão e guardá-lo, cheio de ideias gananciosas da natureza de um dragão em seu coração, transforma você em dragão. Então ele já era dragão por natureza, sabe assim? Quando ele deitou lá, ele acabou virando um dragão mesmo. Porque ele era prepotente, buscava poder, ele estava no topo da lista, ele mesmo, né? Então, ele se tornou um dragão.
Quando a gente coloca o nosso coração no poder, né, a gente se torna dragão também. Quando a gente deixa o orgulho dominar a gente se torna um dragão, que nem o Eustáquio. O Eustáquio agora, então, dragão, estava sofrendo muito, era doloroso para ele ser esse dragão, e ele não conseguia, sabe, se livrar disso, ele não conseguia deixar de ser dragão. Mas ele estava aprendendo alguma coisa com esse processo. E ele foi começando a ficar um pouco mais humilde, ele foi começando a melhorar os relacionamentos dele ali pouco a pouco dentro da história, sabe? E de repente aparece uma figura ali na história das Crônicas de Nárnia que é o leão. É o Aslan. A melhor parte da história, não posso deixar o Fusca atrapalhar. De repente chega o Aslan lá pro Eustáquio, puro dragão. Ele dormiu com um braceletezinho no braço, assim, ó, tava prendendo o braço dele, porque o braço de dragão cresceu muito, o bracelete era pequeno, e ele sofrendo ali terrivelmente, emocionalmente, fisicamente. Ele estava mal, e o leão, o Aslan, desafia ele a tirar as escamas dele. Por que você não se livra dessas escamas suas aí? Por que você não arranca essa pele de dragão sua? Você não coloca esse seu orgulho aí para fora? Eles vão lá até um lago, tem uma água lá cristalina. Eustáquio entra lá como dragão e começa a se esfregar e vai raspando e vai tirando aquela aquela casca de dragão, né? Aquelas escamas. E quando ele tá ali, tirou tudo e ele sai da água, volta de novo. As escamas voltam todas. Aí ele vai e começa a tentar arrancar de novo, tal, e coçando e arrancando, tal, e ele tirava uma camada, aparecia outra. Ele tirava uma camada, aparecia outra, e ele foi ficando cada vez mais frustrado. Ele falou, não vai ter jeito, vou ser dragão para sempre mesmo. Não vai ter como. Até que o leão, que estava observando tudo, falou assim, quer que eu tiro para você? Quer que eu tire a sua pele? E aí o Eustáquio contando a história, ele fala, eu fiquei com muito medo. As garras do leão eram assustadoras. A essa altura eu já estava à beira do desespero, já estava ficando desesperado, porque eu tentava tirar as camadas de escamas de dragão e não conseguia. E o leão me ofereceu, eu tiro a sua pele. Então Eustáquio fala, eu me deitei de costas e deixei que ele tirasse a minha pele. A primeira incisão que ele fez foi tão funda que eu pensei ter atingido o meu coração. E quando ele começou a retirar a pele, eu senti a pior dor da minha vida. Ele tirou toda a minha pele animal, de modo que eu pensava que ele havia feito nas outras 3 vezes, só que não tinha doído, e dessa vez doeu muito. E lá estava ela, sobre a grama, só que muito mais grossa, uma pele escura, aparentando ter muito mais nódulos do que as outras. E ali estava eu, liso e polido, como um graveto sem casca, e menor do que antes. Eu havia voltado a ser menino outra vez. O leão do conto de fadas aqui, o Aslan, ele representa Cristo. E essa história testemunha o que todos os cristãos têm descoberto ao longo do tempo, que o orgulho, ele leva à morte. O orgulho sempre leva à morte e ao colapso. E você acaba deixando de ser humano algumas vezes por conta do seu orgulho. Mas, se você permitir que ele te humilhe, em vez de você ficar amargurado e desesperado, se você permitir que Deus te coloque de costas mesmo, prostrado, que ele te humilhe um pouco, se você se voltar para Deus, um pouco não, que ele te humilhe o que for necessário. E se você se voltar para Deus, e em vez de viver para a sua própria glória, a morte do seu orgulho vai te levar a uma ressurreição. Você pode ressurgir no final, mais humano, com um coração mais terno, um coração que não está endurecido mais. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Foi exatamente o que aconteceu com ele. Nos versículos 34 e 36 que a gente leu, ele mesmo retoma, Nabucodonosor, escrevendo em primeira pessoa, ele contando o que aconteceu com ele. Ele fala, ao fim daquele período, eu levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado.
E o que ele faz logo depois que o entendimento dele voltou? Ele fala, ó, então eu louvei o Altíssimo, eu honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Naquele momento voltou o meu entendimento e eu recuperei a honra e a majestade e a glória do meu reino. Os meus conselheiros e os nobres me procuraram, o meu trono foi restaurado, a minha grandeza veio a ser ainda maior. Quando a gente coloca o nosso amor por Deus em primeiro lugar, a gente realmente consegue amar as outras coisas do jeito certo. E elas se tornam ainda mais belas, elas se tornam ainda mais prazerosas. Quando você coloca as coisas na posição certa, você usufrui delas ainda mais. Você consegue amar as coisas sem colocar uma pressão absurda sobre elas, que vai destruir tanto elas quanto você. Todas essas coisas, que são coisas boas, passam a ser coisas ainda melhores, porque você passa a amar elas da maneira correta. Esse é um grande segredo. Nem todos nós aqui somos pais, mas o amor de um pai por um filho é uma coisa, assim, inexplicável. O que eu estou dizendo para você hoje não é que você tem que amar menos o seu filho. Não é você pegar, olhar para ele e dizer assim, nossa, como eu amo meu filho, mas eu preciso ser mais realista, eu preciso ser mais fatalista, porque eu não sei, pode acontecer alguma coisa daqui 3 horas e eu vou perder meu filho. E se eu amar demais ele, isso vai me trazer desespero, eu vou ficar desesperado. Eu preciso amar menos meu filho. Não é essa a lição de hoje. A lição de hoje não é para você amar menos as coisas que são importantes, é para você amar mais a Deus. Ame os seus filhos, ame a sua carreira, ame a sua igreja, ame o máximo que você puder, ame cada dia mais, mas ame Deus ainda mais. Não é amar menos as outras coisas, é amar Deus acima de todas elas. Não é colocar menos no que você está planejando ou sonhando, é colocar Deus ainda mais. É amá-lo ainda mais. É colocar Ele em primeiro lugar. Esse é um padrão de graça, né, que existe em toda a Bíblia. E esse padrão de graça é o quê? Tudo aquilo que é humilhado depois é exaltado. O maior exemplo disso é o quê? É o próprio Jesus, né? No grau mais máximo, né, que possa existir, porque o nosso coração fala o seguinte, ó, eu me levantarei e serei como o Altíssimo por amor de mim mesmo. Mas Jesus disse o quê? Eu vou me humilhar e vou descer bem lá embaixo por amor a todos vocês. Ele, né, se humilhou. Eu me humilharei e descerei por amor a vocês. Jesus se tornou humano, foi para a cruz, para morrer pelos nossos pecados. Jesus perdeu todo o poder que ele tinha e serviu para nos salvar. Ele morreu numa cruz, uma morte humilhante. Mas foi isso que trouxe o quê? Foi isso que trouxe a ressurreição. Foi isso que trouxe a redenção. Ele foi humilhado para que pudesse ser exaltado depois. Assim como o Eustáquio das Crônicas de Nárnia, assim como Nabucodonosor, assim como Jesus, nós podemos experimentar essa fraqueza e dizer, Pai, nas tuas mãos nós entregamos o nosso espírito. Aí vai ter crescimento, aí vai ter transformação, aí vai ter ressurreição. O exemplo da graça de Jesus, ele cura esse nosso desejo pelo poder, esse nosso desejo, esse orgulho de querer colocar a gente no topo, de querer não sacrificar nada. Isso se cura. Quando a gente abre mão disso, a gente vê que não tem exemplo maior do que o próprio Jesus, porque quando ele abriu mão da grandeza dele, ele se tornou o homem mais influente da história, que já passou pela face da terra. Ele se humilhou e agora ele é a pessoa mais influente da história da face da terra. Mas Jesus não é só um exemplo, ele é um salvador. Ele vem nos resgatar. Somente se a gente reconhecer o nosso pecado, a necessidade, a nossa impotência, só se a gente virar de costas, que nem o Eustáquio, e falar, ó, pode cravar a garra aí nas minhas costas e arrancar essa casca. Só quando você se humilhar assim é que realmente vai ter restauração. Só quando isso acontecer é que você vai ser revestido de poder mesmo, entendeu? A insegurança vai embora, sabe? Esse desejo de colocar você acima de tudo e de todos vai embora, certo? O caminho para subir é descer.
não tem outra forma. E a maior evidência de que você está no caminho certo, a maior evidência de que a garra do leão já cravou nas suas costas aí a ponto de chegar no seu coração, é quando a sua adoração dá uma volta de 180 graus. Ela está para uma direção e ela vai para outra completamente diferente. A adoração é assim um indício, é um diagnóstico muito forte para saber se você está colocando Deus no devido lugar na sua vida. Para saber se você já conseguiu se humilhar o suficiente para que ele assuma essa posição. A adoração de Nabucodonosor deu esse giro. Alguns comentaristas fazem um paralelo entre essa oração que Nabucodonosor fez com a oração do Pai Nosso. Nabucodonosor começou a orar o Pai Nosso antes do Pai Nosso ser orado. De tanto que a adoração dele deu 180 graus. De tanto que o Espírito de Deus começou a habitar nele ali mesmo. Irmãos, o tempo que a gente gasta em adoração a Deus, na nossa oração, mostra muito a nossa relação com Deus. Quanto tempo você gasta quando você ora adorando a Deus? Quanto tempo você gasta pedindo coisas para Deus? Quanto tempo você gasta fazendo algumas solicitações, fazendo orações ali de manutenção? E quanto tempo você gasta nas suas orações adorando a Ele? Nabucodonosor, vou repetir as palavras dele. Todos os povos da terra são como nada diante de Deus. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe o que fizeste. Eu, Nabucodonosor, olha o que ele faz. Ó. Ele louva, ele exalta, ele glorifica. É assim que ele está orando. A gente tem que orar assim, a gente tem que glorificar, a gente tem que exaltar, a gente tem que adorar a Deus. A nossa adoração mostra a posição que Deus está na nossa hierarquia. Todo mundo adora alguma coisa. Pode ter uma pessoa aí que você conheça que fala assim, não, eu não sou religioso, não tenho religião, sou até ateu, nem em Deus eu acredito. Essa pessoa adora alguma coisa. Todo mundo tem alguma coisa que está no topo da hierarquia dele. E o que está no topo da hierarquia dele é o que ele adora. Última coisa. Você quer fazer um diagnóstico para saber o que você adora? Existe uma diferença entre tristeza e desespero. Tristeza e desespero. O que você adora é alguma coisa que, se você perder, te causa desespero. É alguma coisa que você vai ficar absolutamente inconsolável. Você vai perder a vontade de viver. A sua vida não vai ter mais sentido, a sua vida não vai ter mais significado. O que é que, se você perder, vai causar isso em você? Porque, veja bem, tristeza é uma coisa, tristeza pode ser consolada. A tristeza pode ser consolada pelo próprio Deus, pelos nossos irmãos, pela nossa família. Tristeza pela perca de algo é absolutamente natural, é saudável. Significa que o seu cérebro está funcionando de um jeito que é para funcionar. Desespero mostra que você perdeu um Deus. Mostra que você perdeu um ídolo. Mostra que você perdeu alguma coisa que estava no topo, que estava lá no primeiro lugar da sua hierarquia. Essa caminhada para reordenar esses amores, meus irmãos, não é algo que você faz pela sua força de vontade, é o próprio Deus. Nabucodonosor estava vivendo que nem um animal. Nabucodonosor só queria saber de grama. Se você chegasse lá para Nabucodonosor e falasse assim, ó, Nabucodonosor, eu vou te explicar o que é a justificação pela fé. Eu vou explicar para você o que é o evangelho. Ele queria grama. A restauração que aconteceu ali em Nabucodonosor foi 100% obra de Deus. Ela foi 100% sobrenatural. Nabucodonosor teve zero participação na restauração dele. Zero.
Você colocar Deus em primeiro lugar é você ser regenerado, é você nascer de novo, é você nascer por uma segunda vez. Quando você nasceu pela primeira vez, você teve alguma participação no seu nascimento? Não teve. Quando você vai nascer a segunda vez, você também não vai ter participação nenhuma. Você só tem que ficar de costas e deixar a garra entrar. É ficar de costas e deixar Deus arrancar a sua pele de dragão. Após isso, você vai se converter. Essa palavra, conversão, a sua vida vai dar um giro de 180 graus, você vai se converter e a sua adoração vai mudar. E aí, como o sol que brilha cada vez mais, você vai brilhando cada vez mais. Você não deixa de ser pecador, mas você se converte pela graça de Deus, pelo próprio Deus, pelo sobrenatural de Deus, assim como aconteceu com Nabucodonosor. Talvez o que a gente precise hoje é fazer uma oração igual ele fez. É fazer a mesma oração que Nabucodonosor fez no versículo 37, que é o último versículo. É fazer a mesma oração que ele fez. Versículo 37. Eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse tão grande amor, Deus, que nos encontrou, que nos regenerou, que nos trouxe nova vida, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Pai, nos conduza diariamente, ó Deus, a uma ordem de amores que seja adequada, ó Pai, que coloque o Senhor em primeiro lugar, para que possamos assim amar todas as outras coisas como elas precisam ser amadas, Pai. Nos ajuda, nos guie, restaure nosso coração, nos dá um coração novo, Pai, pronto a Te amar, pronto a Te louvar, Te glorificar, Te adorar, Senhor. Colocando o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus.